prazer tê-lo conosco mais uma vez, desta forma virtual. Mas, de qualquer forma, eu volto a repetir, um grande prazer e agradeço muito você estar conosco aqui. Então, em nome de Deus, de Jesus, da nossa querida equipe amiga do irmão Eurípides Bassanufo, que é o patrono da nossa casa, vamos dar início à nossa tarde de palestra, hoje com o nosso amigo Marco Aurélio, lá direto de Murici, né? Faz essa gentileza de nos atender. Eu vou ler aqui a mensagem de preparação do ambiente, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, do livro Vinha de Luz. A mensagem é 23, e olhai por vós. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus, Lucas, capítulo 21, versículo 34. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comparar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarando-se em laços que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e, desde muito, recomendou: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro. Antecede a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Bem, então, procuremos assim nos preparar cada dia para que a gente possa fazer melhor, um pouco melhor, né? Cada dia que passa, porque assim a gente vai pavimentando melhor o nosso futuro. Porque a nossa vivência aqui é passageira, mas a nossa vivência do outro lado é eterna. E aí, quando veremos o tempo perdido, se não aproveitarmos a oportunidade que temos aqui do burilamento. Bem, vamos então levar nosso pensamento ao amigo Jesus, vamos fazer a prece inicial, agradecendo ao amigo Jesus e a seus mensageiros pelas bênçãos que nos dispensa, pelo amparo, pelo consolo, neste momento tão difícil que toda a terra vive, pela perda de entes queridos, de amigos, de referências da nossa caminhada, uma partida dolorosa para muitos, mas que precisamos compreender a necessidade da reparação desse momento crítico que estamos vivenciando e que possamos elevar nossos pensamentos a Jesus, reparando que é uma lição que nos chama a atenção pela forma democrática, como ela atinge toda a população terrena, não importando cor, raça, a posição financeira. Todos os países do mundo, da Terra, da nossa querida Terra, estão sendo atingidos igualmente. Então, que possamos dar as mãos, que possamos entender da necessidade de nos ajudarmos mutuamente e reconhecermos o quanto temos que melhorar, diminuindo
a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, buscando compartilhar cada vez mais a solidariedade, procurarmos amparar aqueles que estão passando, entendendo esse momento como mais difícil do que realmente são. Então, que Jesus possa consolar todos nós, que possamos compreender o processo que é necessário para toda a humanidade. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ampare os corações sofredores e aqueles que ainda relutam também em entender que muitas vezes blasfema contra o nosso amigo Jesus, que nos ampara sempre, jamais nos deixará sem o auxílio necessário. Que assim seja. Marco Aurélio, seja bem-vindo mais uma vez, a palavra é sua, vamos dar início à nossa palestra então. Meus queridos irmãos em Jesus, que a paz desse mestre sempre amado esteja em nossos corações. É um prazer poder participar dessa união, desse laço de amor e fraternidade, para que a gente possa entender um pouco mais da responsabilidade que temos com relação ao nosso próximo, com os nossos irmãos, com Jesus Cristo. A responsabilidade de entender que a Terra é o local de exercício, de instrumentação, e os céus, a pátria espiritual, é exatamente onde deveremos ficar quando atingirmos o grau de pureza, de equilíbrio, sabemos realmente nos respeitar e respeitar todo o cosmos. Nós vamos conversar sobre dois processos bastante interessantes, ambos realizados nos sábados, né? Jesus praticando a caridade nos sábados e chamando a responsabilidade de todos também em relação aos sábados. Nós temos, a princípio, o primeiro ponto, que é exatamente do homem da mão mirrada, da mão paralítica, da mão atrofiada, que lá consta em Mateus, capítulo 12, versículo 9 a 14, Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, Lucas, capítulo 6, versículo de 6 a 11. Então, o que acontece? Em Mateus, dali saindo, Jesus veio à sinagoga deles. E aí se achava um homem que tinha seca uma das mãos. E para acusarem a Jesus, lhe perguntaram: é permitido curar em um dia de sábado? Jesus lhe respondeu: qual dentre vós, aquele que, tendo uma ovelha e vendo-a cair num fosso em dia de sábado, não pegará nela para retirá-la de lá? E não vale o homem muito mais do que uma ovelha? Sim, é permitido fazer o bem em dia de sábado. E disse ao homem: estenda a tua mão. O homem a estendeu e ela ficou sã como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, se reuniram em conluio contra ele, cogitando do modo por que o perderiam, que o prenderiam, matariam. Marcos, capítulo 6, 1. Jesus entrou de novo na sinagoga. Como aí se achasse um homem que tinha a mão seca, uma das mãos secas, eles se puseram a observar para ver se Jesus o curaria em dia de sábado, a fim de acusá-lo. Disse então Jesus ao homem que tinha a mão seca: venha aqui para o meio da sinagoga. E perguntou: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar ou tirar uma vida? Eles se calaram. Perpassando então por eles o olhar, tomado de ódio, de cólera, aflito pela cegueira dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu e ela ficou sã. Os fariseus se retiraram logo e, com os heroditas, soldados, fizeram um conciliábulo buscando o meio de o perderem. Lucas, versículo 6. Entrando no outro sábado na sinagoga, começou a ensinar. Lá estava um homem cuja mão direita era seca. Os escribas e os fariseus observavam para ver se ele curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te, fica de pé. Aqui no meio, mais uma vez, da sinagoga, o homem se levantou e ficou de pé. Disse então Jesus: pergunto-vos,
é lícito em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Depois de olhar para todos, dissem ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e esta ficou sã. Cheios de furor, os escribas, fariseus, perguntaram uns aos outros o que faria a Jesus. Essa é a passagem do homem da mão seca, ou a mão atrofiada. Como nós podemos observar, que se fala que o problema dessa mão era, segundo o próprio Lucas, era a mão direita. Nos estudos apresentados por São Jerônimo, que é o homem que traduziu e colocou de uma forma pragmática, ou seja, a tradução do grego, do aramaico para o latim, ou seja, para a Bíblia Vulgata, né, para que todos pudessem entender em latim uma única linguagem, diz que esse homem da mão direita, segundo Lucas, era a mão direita, e esse homem era um pedreiro. Então, a gente observa que era uma mão direita, era de um pedreiro, era uma mão de necessidade. Agora, vamos aqui para ver a situação do homem que também aconteceu no sábado, que tinha um problema de água nas suas estruturas. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos fariseus, do chefe dos fariseus, vou colocar aqui para poder ler melhor, entrando dos principais dos fariseus para comer pão, eles estavam observando. E eis que estava ali diante um homem hipócrita e hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E, tornando-o, curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós que, caindo-lhe num poço em um dia de sábado, o jumento ou o boi, não o tire logo? E nada lhe poderiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola reparando a situação. Então, nós vemos que Jesus praticou a cura no dia de sábado, que era considerado pelos judeus altamente sagrado, totalmente dedicado ao Criador, onde não se faz trabalho. Então, totalmente com uma convenção destinada à adoração ao Criador. Nós temos umas situações bastante interessantes. Uma foi a cura dentro de uma sinagoga, e outra foi na casa de um dos principais fariseus. Os fariseus eram uma espécie de um partido político, e tinham lá os seus chefes. Então, Jesus foi convidado para fazer uma refeição frugal, porque uma refeição, comer pão, uma refeição frugal, porque, na verdade, no sábado não se fazia trabalho, não se fazia fogo. Então, o que tinha sido preparado na véspera era exatamente o que seria consumido no sábado. O sábado, para eles, começavam no pôr do sol da sexta-feira e terminava no pôr do sol do sábado, diferente das nossas divisões, né, que começa a 0 hora e termina 0 hora. Então, Jesus, convidado, aceitou o convite, adentrou a casa desse chefe fariseu, onde tinham doutores ali da lei, esperando a situação, e já tinha um homem que tinha uma doença, que está relacionada exatamente a acúmulos devido à descompensação das células, acumula-se água nas pálpebras. A mais conhecida, na verdade, é exatamente a barriga d'água, conhecida barriga d'água. Aquela barriga inchada, né? Aquela barriga cheia, né? Aquela barriga tomada. E Jesus chegou e o curou, e depois o despediu, vá. E perguntou, tanto na sinagoga como nessa situação, se era algum problema, se havia algum problema curar no sábado. E eles se calaram. Primeiro porque, tanto no sábado na sinagoga, tanto no sábado na casa dos senhores fariseus, eles sabiam que algumas leis, né, por exemplo, Deuteronômio, lá está dito que se você encontrar um animal perdido do seu inimigo, o tratai como fosse seu, até que aparecesse o dono do animal. Então, eles sabiam que no sábado poderia se fazer determinados atos, porque estava assim determinada na lei mosaica. Era da lei, podia sim fazer. E Jesus
mostrou que era muito mais importante atuar em relação aos interesses comerciais, então, atuar em relação a todo um processo ritualístico, convencionalista, o que... Caiu? Estou no ar? Então, que ele criar toda uma situação para que realmente ele pudesse agir. Então, não há problema nenhum em fazer a caridade no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Não há horário para se trabalhar em prol do amigo, do prol do inimigo, em prol do amor, em prol da fraternidade. Essas convenções estabelecidas só, na verdade, criam obstáculos para que realmente a luz possa se fazer presente. Então, Jesus falou bem claramente, tanto na sinagoga, quando chamou esse homem que tinha a mão direita, a mão de trabalho. A maioria de nós somos exatamente destros. São poucos aqueles que são antidestros, né? Tem a mão esquerda como principal de atuação. A maioria tem a mão direita. Então, a mão direita era considerada uma mão de trabalho, e mais, segundo São Jerônimo, dizia que aquele era um pedreiro. E observe que aquela mão daquele homem, daquele pedreiro, a mão direita, estava com um problema. Ela não poderia produzir para si, para o pedreiro, nem para os seus familiares. Então, ele precisava realmente ser curado, ele precisava ter atenção, ele precisava ser assistido para que ele realmente pudesse levar o sustento aos seus familiares. Então, Jesus disse assim: qual de vós que tem interesse comercial, quando um animal cai dentro do buraco, seja ele uma ovelha, seja ele um jumento, seja ele um boi, qual de vós, sabendo que poderá perder parte da sua renda, dos seus interesses comerciais, não vai salvar o animal? Nós temos que colocar na nossa cabeça que aquela situação, a economia daquela época, era uma economia agrícola. Então, animais eram de grande importância. Um jumento, um boi, era de altíssima importância. Então, quem não iria tirar o seu instrumento financeiro para que pudesse mantê-lo tendo rendimentos de um buraco? Aí Jesus disse: olha, se nós temos um ser humano que é muito mais importante do que os animais, por que não vamos, na verdade, ajudar aos seres humanos? Então, é lícito, sim, salvar, curar, ajudar, praticar o que seja as pessoas necessitadas. Então, perca um pouco essa visão convencionalista de comércio, de interesses monetários, e passa a ser mais humano. Volte exatamente o que está estabelecido na lei, quando diz: ora, se você encontrar um animal, pegue e cuide como se fosse seu, até aparecer o dono, mesmo que ele seja do inimigo. Então, por que nós não faríamos algo muito mais em relação a um ser humano? Então, por isso que, na verdade, os doutores, né, os grandes políticos, que eram os fariseus, os soldados, todos eles se calaram e falaram assim: como é que a gente vai fazer para prender Jesus, para matar Jesus, se ele tem todo um processo de fundamentação? Se ele conhece a lei e sabe que nós conhecemos a lei, então nós não podemos infringir a lei. Então, ele está nos mostrando que ele não está indo em conflito com a lei, ao contrário, ele está usando a lei para se posicionar. A mesma lei que nós usamos, a mesma lei que é do nosso conhecimento. Então, no sábado, não existe problema nenhum em curar o próximo. Então, a gente vê que pode ser feito a qualquer momento. Nós nos fechamos muito nas ritualísticas, nas convenções, para, na verdade, fazer menos, ou seja, para deixar de fazer o que devemos fazer, atuar em prol do nosso próximo, atuar em relação ao amor ao nosso próximo, trabalhar realmente, mudar, porque quando nós observamos que o dinheiro e o poder é um instrumento da matéria, ele não está relacionado realmente com um atributo da alma, então a gente tem que realmente parar, reflexionar, olhar profundamente. Ora, eu tenho dinheiro, eu tenho que ajudar o próximo.
eu tenho poder, eu tenho que fazer que esse poder traga benefício para o próximo. Eu tenho inteligência, eu tenho que ajudar os menos inteligentes. Eu sou forte, eu tenho que ajudar os mais fracos. Era isso que Jesus estabelecia. Mas o que acontece? A gente começa a sair do simples para entrar para o complicado, porque nós gostamos de complicar as coisas para fugir das responsabilidades. Então, Jesus nos chamava a atenção. Vocês estão muito herméticos nas coisas materiais, nas convenções. E quando vocês se fecham da forma que vocês estão fechados, vocês estão impedindo da luz entrar, da verdade entrar, para as reflexões luminosas, as reflexões que elevam, não estão atingindo vocês. Vocês estão fechados. E quando vocês se fecham, Jesus nos chamava a atenção naquela época e nos chama nessa. Vocês nem entram no mundo espiritual, vocês nem entram, nem deixam ninguém entrar e atrapalham até quem tem visões diferentes. Então, era isso que Jesus queria mostrar. E olha que interessante, né? Na primeira situação que ele curou o homem da mão atrofiada, da mão paralítica, né? O pedreiro da mão com a mão direita, eles fez o quê? A hora que Jesus chamou o homem, o colocou no centro da sinagoga, mostrando para todos, para que todos pudessem ver a cura que ele iria praticar. Ele mostrou para todos que estavam ali, dizendo que era muito mais importante, quer dizer, colocou no centro, o ponto central de qualquer sinagoga, o ponto central de qualquer casa religiosa é o amor ao próximo. Então, ele colocou o homem no centro e disse: o amor ao próximo é o ponto central de todo ser humano. Todos têm que ter esse ponto central, esse ponto de referência. Este é o ponto fundamental, ajudar ao próximo, e não as convenções, não as ritualísticas, não aquelas situações hipócritas praticadas dentro das casas religiosas, que faz, você é tão legal, que você não sei o quê, mas, no fundo, falta o principal, que é o amor ao próximo, falta, na verdade, a tolerância, falta o carinho, falta o silêncio, falta os ouvidos a ouvir quem precisa falar. E Jesus colocou no centro e curou, para que todos pudessem ver, para que todos vissem realmente que o ponto central, como disse, repito, insisto, era exatamente o amor ao próximo. E veja que Jesus, durante as suas curas, nunca fez questão de chamar tanta atenção. Ele colocou um homem no centro. As outras curas não foram, na verdade, de tanto alarde, vamos dizer assim, mesmo sendo esse tempo de relativo tamanho, né? Mas ele fez, de uma certa forma, publicitando, realmente dizendo: eu estou curando. Pode dizer para todo mundo aqui: olhem bem, eu estou curando. E curou e disse: vai embora. Então, chamou a atenção de todo mundo mesmo. Eu fiz, pronto, eu fiz. Já que vocês não estão conseguindo entender, eu fiz, porque o ponto central, que no centro dos templos, é importante lembrar, que ficava o cofre, o gasofilácio. Então, ele disse, colocando no centro, próximo exatamente ao cofre, ao dinheiro, que é muito mais importante a alma que se salva, a alma que se cura, do que, na verdade, os bens materiais. Então, atributo da alma, o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade, o bem-estar realmente de uma humanidade. Instrumentos para se atingir a isto: inteligência, força, poder, dinheiro e outras coisas mais. Então, esse é o ensinamento que Jesus traz exatamente naquele momento ali no centro do templo. Vamos passar para o homem que tinha a barriga grande, a barriga enorme, né? Se a gente observar que Jesus não perdia um instante, e tudo tem uma correlação para nos chamar a atenção, para nos despertar, para nos mostrar onde que nós estamos nos enganando, onde nós estamos nos fechando, onde nós estamos nos cegando. Observe que esse homem, ele era inchado, né? Ele era gordo por causa da barriga. Ou seja, quando nós estamos com orgulho, quando nós nos inchamos de orgulho, nós nos tornamos pesados, né? Nós nos inflamos de tal maneira que isso nos adoece, nos cega, nos traz sérios problemas de locomoção. Imagine, então, o homem com o tipo de peso que tinha
em função dessa barriga d'água, e os tratamentos na época lá eram meio complicados, não tinham a tecnologia que nós temos hoje, então ele vivia curvado, ele sofria com isso, o organismo não funcionava bem, então era um transtorno. Então, isso reportando exatamente para o ponto que interessa, que é o orgulho, é isso que acontece. Então, quando nós estamos inchados, inflados, pesados, nós não deixamos o organismo funcionar bem, e se nós não estamos funcionando bem, nós não estamos percebendo realmente as coisas que deveriam vir. Então, o amor ao próximo, a dignidade, essas coisas todinhas. Cristo, quando entrou na casa desses chefes de fariseus, junto aos doutores, ele sabia que ele iria ser provocado. E ele disse, mais uma oportunidade. Vou ali ensinar, como sempre eu fiz. Jesus, comumente a gente observa na primeira parte do templo, ele comumente voltou ao templo, quer dizer, ele vivia dentro do templo ensinando. Ali ele aproveitava as oportunidades para orientar, para instruir, para poder ajudar a aclarar a visão, para que as pessoas saíssem da postura hermética, para que pudesse realmente entrar a luz, já que era a luz naquele momento, se fazia realmente matéria, estava ali tangível de uma forma impressionante. Então, Jesus estava dizendo, ensinando a todo momento. No caso particular da casa do fariseu, ele também fazia, porque era importante fazer com que esses senhores de um partido político, esses doutores da lei, saíssem dessas posições convencionais, dessas estruturas materiais, e partissem realmente a esclarecer ao povo, a orientar o povo, já que era essa a obrigação dada a eles, já que eles estavam fugindo da simplicidade das orientações trazidas pelo Cristo, trazidas realmente pelo Moisés e outras coisas mais, né? Eles estavam fugindo para abraçar as convenções. Então, era muito mais importante lavar as mãos do que ter o coração puro, era muito mais importante ter toda uma ritualística do que estender de coração o amor ao próximo. Então, Jesus chamava a atenção disso na casa dos doutores e no templo. E é isso que ele vem fazendo até hoje em relação a tudo, nas nossas casas, mostrando as nossas situações convencionais, as posturas que nós estamos e os valores que nós estamos aos instrumentos que são de ajuda e não, na verdade, de atraso, que é o dinheiro, o poder, a sabedoria, a força, é para ser usada em prol do próximo e não em prol do nosso. Era isto que Jesus vinha mostrando, é isto que Jesus vem fazendo. Então, sábado é um dia importante, sim, para os judeus, é um dia importante para nós, sim, é um dia importante para todos, 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 todos. Então, nós que estamos esforçando para sermos bons espíritas, que engraçado que quando a gente olha exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa palavra trazida pelos espíritos superiores, os bons espíritas. Então, nós estamos lutando para ser bons espíritos. Alguns já os são, mas a grande maioria ainda não é um bom espírita. Eu me esforço para ser um bom espírita, mas eu tenho a consciência que ainda não sou, porque eu tenho muito orgulho, eu tenho muita vaidade, sou muito pretensioso, sou desequilibrado em determinadas situações, ajo um pouco com agressão nas palavras, não na força física, mas nas palavras, não tenho tanta tolerância às vezes, quer dizer, ainda não aprendi a ter a paciência. Então, demonstra que eu sou espírita, mas ainda não sou um bom espírita, mas já tenho consciência disso, já é um passo. Isso não significa que eu esteja salvo, né? Porque se eu sigo as convenções estabelecidas de uma casa espírita, isso não traduz a minha salvação. O que traduz a minha salvação é o amor ao próximo. O que traduz a minha salvação é não ter orgulho, é me colocar de forma humilde a todos que se fazem necessitados, dentro de uma casa espírita e principalmente fora de uma casa espírita e necessariamente dentro dos nossos lares, dentro do meu lar. É isso que Jesus vem chamar a atenção em relação ao sábado, em relação às convenções, a tudo aquilo que nos prende, que nos limita e não deixa a gente ver o que deve ser feito, porque a gente se fecha numa complexidade de coisas materiais, de convenções,
porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. Nós não temos, às vezes, tolerância no médium que chega um pouco atrasado. A gente, de repente, não percebe que esse médium chegou atrasado por diversas situações que foram tramadas pela espiritualidade inferior, que fez com que ele se atrasasse por razões de trânsito, se atrasasse por relações de pessoas do próprio lar, essas dificuldades todas. Então, a gente tem que estar atento para os nossos irmãos, aqueles irmãos que se afastaram das casas espíritas, porque elas não estão mais lá, o que aconteceu, qual é o processo, na verdade, que os distanciou. A gente ter a coragem, né, a deixarmos de ter a preguiça, ir lá bater na porta dele. E aí, irmão, o que houve que você se afastou? O que está lhe acontecendo? O que houve? Porque, como eu estava lhe dizendo, nós somos espíritas. A maioria das pessoas são espíritas, só que os espíritas ainda estão podendo ser divididos em dois grupos, como eu chamei a atenção: os bons espíritas e os espíritas que somos os aprendizes que ainda não somos os bons. E nesse grupo estão aqueles que, às vezes, por uma atuação frenética da espiritualidade inferior, pode levá-lo realmente ao desânimo, pode levar exatamente a diversas doenças, pode levar exatamente a pior delas, que é o suicídio. A gente, de vez em quando, escuta estarrecido sabendo que um irmão espírita cometeu contra a sua estrutura física e trazendo-lhe consequências realmente severas. Mas a gente sabe que quanto mais nos é dado, mais será cobrado. Mas muitas das vezes nós não queremos ser cobrados porque nos prendemos exatamente nas convenções, nas ritualísticas, e não nas palavras esclarecedoras que nos levam à frente, que nos fortalece, que nos escuda contra todo e qualquer ataque da espiritualidade inferior, lembrando que muito dessa espiritualidade inferior, que nós chamamos de obsessores, tem origem, a gênese deles, da forma que eles nos atacam, somos nós mesmos em relação às vidas passadas. Por isso da importância, da grande importância de nós olharmos os nossos próximos. Então, sábado é um grande dia para ajudar as pessoas, porque o sábado é o final de semana, então nós podemos dar de nós, isso que é importante, é de nós dar aquilo que é preciso, o nosso tempo, dar o tempo àqueles que precisam. Aquela passagem que é fantástica de Jesus também num templo, eles em cima, numa espécie de mezanino, né, olhando as pessoas que ascendiam ao cofre, ao gasofilácio, subiam uma escadinha e lá depositando as suas moedas, né, muitos daqueles que queriam aparecer colocavam uma quantidade enorme de moedas, e como o gasofilácio era uma estrutura de cobre, né, que favorecia a percussão, o som espalhava, então qualquer quantidade de moeda excessiva fazia um barulho enorme, chamavam a atenção de todos. Então, todos paravam e se voltavam para saber quem era que estava fazendo aquela grande doação, quem era aquele grande ser. Olha, grande ser com a visão material, né? Não como Jesus chama depois a atenção, que era a visão espiritual. Então, chamava a atenção de todos, colocava aquela moeda, aí todos olhavam, porque ecoava, na verdade, no templo, porque o templo realmente tinha grande reverberação, ajudada, principalmente daquele instrumento que acabava de ser um instrumento de percussão, que era o gasofilácio, que era exatamente o cofre. Então, Jesus ali, olhando a multidão, viu uma viúva, né, subindo, pegando 2 moedinhas, que depositou no gasofilácio, que devido à balbúrdia, mesmo que se houvesse silêncio total, profundo, aquelas 2 moedinhas não iriam ecoar som nenhum, não iriam reverberar, porque não tinham a consistência material de quantidade de peso para poder fazer vibrar o metal do gasofilácio. Mas Jesus chamou a atenção dos seus discípulos e disse: vê aquela viúva, aquela mulher, aquela viúva, ela deu a melhor parte, ela faz a melhor parte, porque ela tirou da sua necessidade. Então, quando a gente volta à situação do sábado,
Então, muitas das vezes, nós precisamos do repouso, de descansar, mas temos que tirar de nós, aí sim estamos dando o nosso tempo, que seria destinado ao repouso, à nossa recuperação, em ajuda ao próximo. Então, vamos sair, vamos visitar, vamos bater na casa daqueles que estão distantes, vamos bater na casa daqueles que estão precisando do alimento, vamos ajudar os fracos, os oprimidos, vamos fazer valer realmente o que Jesus disse. Quando ajudares um pequenino, quando ajudares um pobre, quando ajudares um doente, estarás me ajudando. Então, era isso, é isso que nós temos que fazer um sacrifício. Eu sempre pergunto, porque realmente eu também não faço, e acho interessante isso. Qual de nós, sabendo que alguém está precisando de uma determinada roupa, algum instrumento, pega, vai na loja, compra um instrumento novinho, compra um sapato, compra uma roupa novinha, vai dar para alguém? É hábito nosso dar aquilo que não nos faz falta ou mesmo que não nos fazemos uso. Então, tem alguma coisa que não faz uso e também não irá fazer falta. Tem alguma coisa que faz uso, mas também não vai nos fazer falta. E é isto que nós doamos para aqueles que precisam de alguma coisa. Dificilmente, não quer dizer que não tem pessoas que o façam, dificilmente as pessoas dão coisas novas, novíssimas, ou seja, compradas com o objetivo de dar às pessoas necessitadas. Então, dar o que realmente que nós temos é o grande ser espírita. Enquanto nós ainda não damos o que nós temos de mais importante, que é a palavra, que é o tempo, que são os ouvidos, né, que ajuda realmente a estar presente ali, dando tempo, nós seremos espíritas. E é realmente um processo, como eu disse e repito, é um processo de desenvolvimento, é um processo de crescimento. E é isto mesmo. E é isso que nós devemos fazer. Então, não tem problema nenhum. Estamos no caminho? Estamos. Se formos deslocados no mundo de provas e expiações para o mundo de provas e expiações, então, vamos usar o que aprendemos aqui num planeta um pouco mais inferior dentro da escala de provas e expiações. E se formos conduzidos merecidamente para um mundo primitivo, para ali levar realmente o progresso moral, já que nós, quando somos conduzidos numa situação de equívocos, resultados dos equívocos praticados aqui no mundo de provas e expiações, fomos levados para poder ajudar a ascensão daqueles irmãos nossos no mundo primitivo, vamos realmente reconsiderar, vamos mudar a postura em relação à moral, vamos elevar a nossa qualidade de seres criados por Deus. Somos todos irmãos. É isso que nós devemos ter essas consciências. Não somos melhores do que ninguém. Principalmente nós, espíritas, independentes de qual grau que nós podemos estar sendo classificados nessa pequena historiazinha que eu coloquei, nós temos a obrigação de ajudar a todos. Por quê? Vamos olhar. Hoje eu me faço homem, né? Eu não tenho muito cabelo, mas eu sou homem que ainda tem um cabelo. Então, na próxima encarnação, eu posso nascer um homem sem cabelo nenhum, eu posso nascer um homem com muito cabelo, eu posso nascer uma mulher, eu posso nascer um portador de necessidades especiais, eu posso nascer com doenças congênitas que me impeçam a locomoção. Então, posso nascer o que for de resultado por mim praticado, ou até mesmo para poder ajudar a mim e a outras pessoas a entenderem o que se acontece em relação a essa tipificação de doença, para poder trazer exatamente a paciência e a consideração. Então, nós espíritas, seja realmente iniciantes, sejam realmente praticantes, ou sejam bons espíritas, sabemos que não podemos usar em hora nenhuma a violência. Não podemos condenar ninguém à morte, porque sabemos que ninguém morre. O espírito não morre. O que se decompõe é a estrutura física, um instrumento corpóreo para manifestação espiritual. Espírito este criado por Deus. Então, quando entramos na matéria, temos a responsabilidade de evitar, de qualquer forma, a situação de querer aniquilar o próximo. O orgulho que incha desse homem inchado, pesado,
que faz com que se ache melhor, mesmo com as suas deficiências, se acha melhor do que o outro, que quer destruir o outro para que não faça sombra a ele, isso é um erro muito grande. Nós sabemos, se destruirmos alguém e ele volta a nos perseguir na estrutura de um obsessor, nos é merecido. Então, para que realmente adquirir vários adversários? Jesus nos alertava: se tens alguma coisa contra alguém, deixe tudo no altar, vá fazer a melhor oferenda, que é a conciliação com aquele que você tem uma desdita, tem uma distensão, tem um conflito, tem um ódio. Se você tem alguma coisa contra alguém ao seu lado, no seu caminhar, vá se reconciliar a ele. Por quê? Não teremos, na vida futura, numa próxima encarnação, inimigos, obsessores, pessoas equivocadas, realmente nos cobrando as posturas que nós merecemos. Aquilo que Paulo sabia, a dor desperta, a dor acorda, a dor nos chama realmente às mudanças. Então, é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos começar a praticar na nossa vida. Sair das convenções, voltar à simplicidade que Jesus ensinou, ter nos nossos corações o entendimento que a violência não leva a lugar nenhum, querer destruir o outro, destruir aquilo que a gente chama de vida, nós não podemos ter hipótese nenhuma em nossos corações, nós espíritas, porque sabemos plenamente o que nos acontecerá, o que nos poderá nos acontecer, plasmado por nós mesmos nas vidas futuras. Poderemos continuar na Terra ainda nesse processo que está entrando está indo de provas e expiações, entrando no mundo regenerado? Nem todos serão realmente, mesmo um grau de provas e expiações, serão expurgados da Terra ainda. Ainda é uma fase, mesmo adentrando no momento, é o primeiro passo para o mundo regenerado. Então, aqueles que ainda serão recuperáveis, que estão recuperáveis, está aí dito, trabalhadores da última hora, vós espíritas, veja que não dizem nem os espíritas, nem os bons espíritos, não há uma divisão, vós espíritas, sois trabalhadores de última hora. Ora, nós somos trabalhadores de última hora que devemos levar a mensagem do Cristo, ou seja, falar da mediunidade, ou seja, falar da reencarnação, independente de quem quer que seja, independente que sejam pessoas altamente materialistas, que só pensam em dinheiro, pessoas realmente que só veem o poder, nossa obrigação. E mais ainda, nesse momento de transição, de provas e expiações para o mundo regenerado, como o próprio Bezerra de Menezes nos chama com atenção, com uma certa veemência, aqueles espíritos altamente trevosos que se encontravam na estrutura do mundo espiritual, que a gente chama das regiões abissais, ou mesmo as regiões não abissais, né? Estamos aí, na verdade, sendo tirado e colocado num momento em vida. Então, eles estão encarnando, eles estão realmente mudando a vida, tendo a oportunidade, saindo exatamente do mundo onde eles se encontram, o mundo trevoso, o mundo realmente, para ter uma oportunidade de se recuperar ou aceitar e modificar. E nós, espíritas, temos a obrigação de entender esses espíritos trevosos, altamente trevosos, né? E nos posicionarmos sem nos contaminarmos. Então, esses espíritos que estão sendo tirados do umbral e colocados na vida corpórea, trazendo realmente um desequilíbrio, só será desequilíbrio para eles. É nosso momento de provar se estamos na condição de sermos joio ou de sermos trigo, sempre chamando a atenção. Seremos joio ou seremos trigo? Então, não está sendo dada a oportunidade, com essa situação de vários espíritos altamente trevosos, ocupando cargos dos mais importantes, mas importante mesmo é que nós resistamos a essas posições e não nos contaminemos, estejamos do lado do Cristo, sejamos realmente trigo e não joio.
E não, na verdade, o que é o joio? O joio é aquilo que parece muito com trigo, mas não é trigo. Quando chega na hora para ver se tem algum grão, ali não tem nada, é um vazio, um oco. Então, não sejamos ocos, não sejamos hipócritas, não sejamos fingidos. Então, é isso que esse momento está sendo colocado. Então, essa fase onde que nós estamos enfrentando essa pandemia, o que nós temos? Nós temos uma fase onde que algumas pessoas estão sendo, na verdade, expurgadas, estão sendo tiradas da terra em função exatamente de um grande número ter que ser tirado, então uma pandemia, né, uma guerra ou qualquer coisa dessa forma, e nesse momento é uma pandemia porque é uma coisa menos traumática do que uma guerra, então uma quantidade enorme de espíritos estão sendo realmente retirados da terra, porque ela está em transição, e muitos que também estão desencarnando com o fato exatamente da pandemia, não tem nada a ver com expurgo, outra coisa mais. São programações espirituais onde eles estão se libertando exatamente para poderem reencarnar no mundo já regenerado. Então, são duas situações bastante distintas. Um grande número realmente sendo expurgado, um grupo menor sendo, na verdade, libertado exatamente pela pandemia. Então, nada tem uma função de prejuízo em si. Tudo se faz em função de crescimento, de amor, de fraternidade. Então, é isso que nós temos que observar, é isso que nós necessariamente precisamos observar. Então, voltando. Jesus nos chama a atenção que as convenções nos fecham num processo hermético, impedindo que a verdadeira verdade nos atinja, ou seja, a luz divina nos atinge. Então, nós devemos sair de um processo hermético, devemos sair da complexidade, entender que os atos devem ser praticados por nós e não delegar a ninguém, não passar a ninguém uma responsabilidade, porque ela é intransferível. Então, não adianta. Somos nós que devemos orar por nós mesmos, somos nós que devemos trabalhar por nós mesmos, somos nós que devemos modificar o nosso ser para que esse ser novo seja compatível com o campo vibratório, com a energia vibratória da Terra, do mundo regenerado. Então, é isso que está acontecendo. A Terra está mudando de um campo vibratório, onde que só poderão ficar aqui pessoas compatíveis com esse campo vibratório. Então, nós chamamos isso de mundo regenerado. A espiritualidade chama-se pessoas, seres, almas, já um passo à frente do seu envolvimento. Então, é isto que, na verdade, está sendo demonstrado. Então, queremos ser joio? Problema nosso. Queremos ser trigo? Também problema é nosso. Servir Jesus é ser trigo. Negar Jesus é ser joio. Se prender a convenções é ser joio. Se prender ao instrumentalismo material, dinheiro, poder, força, é ser joio. Usar os instrumentos, poder, dinheiro, força, para benefício realmente do próximo, é ser trigo. Essa é a visão que nós devemos ter. Trabalhar no sábado, trabalhar sempre, não importa, porque não estaremos cometendo crime nenhum. A lei da natureza, a lei cósmica, a lei de Deus. Ao contrário, estamos cumprindo fielmente o que determina a lei cósmica, o que determina a lei de Deus. Eu acho que dá realmente para entender um pouco da importância, né, de que Jesus praticava as coisas nos sábados, para quebrar, né, aquela coisa que limitava a visão, né, que fechava a visão. E voltando a uma posição bastante interessante, você veja que Paulo dizia que realmente a palavra limita, fecha, deixa-nos fundamentalistas. Quando o Espírito nos abre, né, nos expande, nos leva a compreensões das mais fantásticas possíveis. É por isso que Jesus não escreveu nada, nada, nada. Veja que um dos discípulos dele, Platão, né? Platão não, Sócrates, também não escreveu nada, nada, nada. E era um homem de grande consciência, uma consciência realmente fantástica.
Quando ele é condenado a morrer, né, envenenado, bebendo um veneno da cicuta, a esposa dele, né, com a função realmente de amor, né, o carinho dado realmente ao marido, né, ao Sócrates, chegou-lhe e disse: Sócrates, Sócrates, você vai morrer, mas você é inocente. Aí Sócrates, da consciência plena que o espírito realmente sobrevive à estrutura material, e quando você tem dignidade, tem a consciência, você não teme, porque você já é viúva das coisas materiais, você já é liberto das coisas materiais. Isso que Jesus falou em relação à viúva, ela já estava desmaterializada, ela não estava mais pensando em si, ela já estava pensando no próximo como maior necessitado do que a si próprio. Então, esse desprender realmente da matéria, esse crescimento realmente da matéria, é o que estamos buscando para ser realmente bons espíritos. Então, Sócrates responde a ela com muito carinho e disse assim: mas, mulher, eu sou inocente. Você gostaria que eu fosse culpado? É isso que nós temos que entender. Quando temos a consciência plena do que estamos fazendo na vida, não temos dúvida do que irá realmente nos acontecer, porque tudo que nos acontecer é benefício. Tudo que nos acontecer é para o nosso engrandecimento, é para o nosso evolvimento, é para a nossa aproximação ao Criador. A pandemia está aí? Sim. Está ceifando vidas? Sim. Nos condoemos com esses irmãos? Sim. Isso que é importante. Se temos fé em Deus, é porque Ele sabe o que está fazendo. Mas quando nós nos enchamos de orgulho, ficamos um homem pesado, né? Um homem cheio de água, a água do orgulho, não conseguimos olhar para cima, porque nos curvamos olhando só as nossas necessidades. Então, deixemos de ser realmente um doente do orgulho, passemos a ser realmente um homem tratado pelo amor do Cristo. Que a paz seja convosco. Obrigado, Marco Aurélio. Uma das coisas melhor que você falou aí, muito importante, essa questão de como todos nós temos que ter essa clareza de que esse processo pandêmico não está ceifando só vidas daqueles que têm que sair de um processo de expurgação, né? Isso é importante que fique muito bem claro para todo mundo. Existem trezenas de processos envolvidos nesse momento que não podemos considerar de forma genérica como um processo de expurgação, um expurgo geral. Não é bem assim, né? Então, isso é muito bom você ter tocado nesse ponto, que é muito importante para que todos entendam que são muitas coisas envolvidas, né? Não é só um processo que está em vigência, são diversos, né? Tem pessoas boas, tem pessoas que vêm para cá em missão, tem um número sem fim de atividades que estão desenvolvidas aqui, e cada um tem o seu momento, cada um tem a sua caminhada, e vão se juntando, né? O importante são as lições que ficam nesse momento para a gente, né? O momento de solidariedade, o momento da gente retificar alguns passos e a gente procurar melhorar. Mas isso, como você bem disse no final, isso depende de quem? De cada um de nós. Nós é que temos que reconhecer, enxergar e, então, retificarmos essa caminhada aí, né? Aprimorarmos esse nosso momento. Muito obrigado, Marco Aurélio. Foi um prazer realmente tê-lo conosco aqui. Eu vou pedir ainda a você, como eu falei no início, faça a prece final, por gentileza. Eu agradeço essa oportunidade de trabalhar, de servir, muito mais da oportunidade de aprender. Assim, vamos fechar os olhos se quisermos, mas independente de olhos abertos, olhos fechados, vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, aos amigos da espiritualidade superior que cumprem a missão de acolher todos os que estão partindo para a pátria espiritual, para suas novas jornadas, para suas novas pátrias, ou mesmo aqueles que estarão se preparando para retornarem à nossa terra amada. Mestre Jesus, como é difícil seguir os seus passos, como é difícil seguir o seu exemplo, porque não gostamos realmente de serem cobrados em nada, não gostamos de serem importunados pela dor, não gostamos de despertar diante daquilo que estamos vacilando, não gostamos das coisas simples, somos muito pretensiosos, somos muito orgulhosos,
e ainda valoramos muito todos os processos de ritualísticas, todos os processos de convencionalistas. Assim, Senhor Jesus, como é importante realmente a clareza da sua vinda na Terra. Como estaríamos tão perdidos se não tivesse vindo, Jesus? Quando ainda seríamos tão atrasados se não tivesse vindo à Terra, servindo de exemplo, estado presente, materializando-se, Jesus, para que nós pudéssemos dizer: houve um ser realmente aqui igual a nós, mas nos enganamos, porque tu estás a milhões, milhões e milhões de anos à nossa frente. Sabemos, sim, que estamos todos fadados a chegar ao grau que tu estás, o grau crístico. E assim, Senhor Jesus, só nos resta agradecer a doutrina espírita que tu deixaste como o cristianismo redivivo, a todos aqueles que trabalham e trabalharam para a implantação dessa doutrina maravilhosa no coração do mundo, pátria do Evangelho, que é o Brasil. Que realmente ele continue sendo, que não deixamos ele sair daqui, que nos dediquemos cada vez mais para que a cruz do cruzeiro realmente se resplandeça sobre toda a terra e abracemos todos aqueles necessitados. Não numa postura de sermos melhores, não. Apenas numa postura de sermos mais amor, apenas numa postura de amar. Assim agradecemos a doutor Bezerra de Menezes, que veio realmente com a responsabilidade de trazer a doutrina do Espírito ao Brasil, a nosso querido Chico Xavier, que nos mostrou que todo homem é capaz, com suas falhas, suas dificuldades, sermos realmente um grande interlocutor entre a espiritualidade e aos encarnados, ao grande Allan Kardec, que codificou essa doutrina, colocando de forma prática, simples, para que pudéssemos realmente conseguir ver Jesus. Que a paz seja com todos nós, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez, Marco Aurélio. Foi um prazer tê-lo conosco. Espero que nos encontremos outras vezes e que possa nos atender, né, também. Sempre, me convidando, só basta ter o convite, me coloca à disposição. Foi um prazer. Muito obrigado. Para vocês aí em Murici, um bom final de semana, uma excelente semana também. Que Deus abençoe a todos e a todos que participaram. Queremos agradecer a todos que estão conosco aqui, porque realmente são momentos assim, muito aprendizado e que todos nós precisamos ouvir a palavra do Cristo para ver se a gente aperfeiçoa a nossa caminhada e melhora um pouquinho na nossa escadaria infinita de ascensão em direção à angelitude, né? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço.